Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, sejamos todos protegidos e abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como nos aproximamos da festa de Pentecostes, muito importante, né, que todos nós possamos acompanhar as leituras. Durante a semana temos os discursos, né, lermos em todos os textos das semanas passadas, onde temos Jesus falando sobre o Pai do céu. Preciso conhecer a Deus é a vida eterna. Sair da preguiça, sair ali da renúncia ao mais alto dom que Deus nos concedeu, que é a graça de podermos inteligir, de conhecermos as realidades, ao mesmo tempo a renúncia à filiação divina, a sermos filhos de Deus. É preciso conhecer a Deus. Jesus definiu a vida eterna é o conhecimento de Deus. Se você não se interessa, né, então evidentemente você está renunciando à filiação divina. Então todos nós temos esse trabalho intelectual, né? Muitos querem transformar, né, o culto, a celebração, a liturgia em emoções. Como quando você vai a um show, a um teatro, você se emociona com os músicos, né? A arte é lindíssima. E os nossos dias atuais não se transformaram, né? A liturgia no show, né? No espetáculo, onde as pessoas dizem: ai, me emocionei, tão lindo. O Senhor nunca apelou para as emoções. Isso hoje, nessa primeira leitura, né? Se você recorrer às Sagradas Escrituras, e claro, aqui temos o texto lido para a Assembleia, onde se espera que as pessoas entendam o contexto do qual o texto que acabamos de ouvir foi tirado. Né? Nós temos ali os apóstolos que, diante das perseguições, né, como vimos semana passada, dificuldades internas que haviam nas comunidades, onde queríamos trazer tensões dos judeus para dentro das primeiras comunidades cristãs. Por exemplo, eles tinham as sinagogas para aqueles que foram nascidos na Palestina, que falavam hebraico, e tinham as sinagogas separadas para aqueles que nasceram fora da Palestina e falavam grego. Então, havia ali também uma certa discriminação entre as pessoas, né? Uns se sentiam superiores e queriam tratar os outros de maneira inferior. Então, a perseguição, ela também começa a igreja com os irmãos
sendo perseguidos, especialmente aqueles que eram de fora da Palestina e que muitas vezes usavam grego. Então nós temos os apóstolos, né? Então isso é causa não para a igreja desistir de tudo, né? Com aquelas pessoas bobocas, aquelas pessoas. Também o ambiente da Assembleia não é um ambiente para a gente dormir, né? Tem pessoas que vêm à igreja e, por favor, não se essas crianças. Isso vocês veem nos cultos, vocês veem isso aí na internet, né? Vem, deixa eu aqui repousar no seu ombro. Não, isso você faz lá no parque, lá na hora que estiver namorando. Aqui é um trabalho intelectual. A palavra, vocês vão ver que os americanos traduzem a palavra liturgia para serviço, né? O serviço, a missa, por exemplo, de corpo presente, eles chamam de serviço. Vocês vão ver muitas placas na frente das igrejas. Nós estamos aqui trabalhando um trabalho intelectual. Então, voltando aqui aos irmãos, nós temos, vezes, né? Então, aquelas pessoas preguiçosas, né? E inconvenientes, que tudo, não. Está muito difícil, então não é vontade de Deus que eu faça essas coisas, né? Tem pessoas que só veem na facilidade a vontade de Deus, né? Infelizmente, isso é discurso de pessoas. Tudo que você quer fazer de bom nessa vida é muito difícil. Para fazer para assumir essa igreja, você só precisa de 3 minutos, às vezes menos que isso. Para construir uma igreja, precisa de meses, anos, às vezes décadas, e algumas igrejas séculos para serem construídas. Então, isso, para fazer bem, se toma tempo. Então, os irmãos, né, diante da perseguição, os apóstolos, eles vão adiante e vão pregar a Deus, não em lugares mais dispostos a ouvi-los. Não, mas da Samaria, né? Filipe desceu a cidade da Samaria, né? Sabemos. Lembram da mulher samaritana? Impressionadíssima. Mas como você, um judeu, ela fala para Jesus, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Eles te odeiam. Colocam lá o evangelista para nos lembrar. Então eles vão aos lugares mais difíceis. Mas os samaritanos também, assim como os judeus, aguardavam o Messias. Confiavam na lei de Moisés, né, que reinou até a chegada do Messias. Mas, embora, né, a igreja estivesse tomando consciência de que nós não somos judeus, então não podemos ter 2 salvadores, só há um Salvador. Até o momento, né, lá no Antigo Testamento, da chegada do Messias, a salvação era a lei. A lei, como a própria Escritura diz, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Então Moisés nos deu a lei é perfeitíssima e maravilhosa, mas a lei simplesmente nos mostrou que nossa natureza humana, decaída pelo pecado, é incapaz de segui-la, de obedecê-la. Não temos aí as leis mais simples que existem, mais evidentes que existem, né? Você entra na highway, o engenheiro que projetou a via diz: olha, se você vai acima de 65 milhas, você expõe sua vida ao risco e você pode assassinar outras pessoas. Mas e daí? Ninguém obedece. Se não temos policiais, como essa semana morreu um policial, né? Aí combatendo a violência nas ruas, ninguém obedece. E iriam a 100 o quanto o carro conseguisse, passando em cima de animais, de idosos, de todo mundo. Então, não seguimos a lei. A lei foi obedecida, foi enviada, foi dada por Deus, perfeitíssima. Mas ela não pode nos salvar, não porque ela não tem o poder, mas porque nós não temos o poder de segui-la. Os adolescentes, os pais gastam fortunas, né? Poluem o mundo inteiro com essas cadeirinhas que colocam nos bancos para as crianças, para os bebezinhos. Mas a primeira vez que o adolescente, e depois até mesmo jovens e adultos, pegam um motorista de aplicativo, não se acham, né?
você entra no carro sem o cinto de segurança, a hora que acontecer um acidente, você vai ser cuspido para fora do carro, a sua cabeça vai abrir e o seu cérebro vai ficar lá no chão, esparramado, no asfalto. E vai acontecer isso com o seu filho, com a sua filha, a sua escolha. Então, as leis mais simples, as pessoas não seguem, e não conseguem, e não se importam. Se não tem lá um policial, né, para dar a multa, para parar as pessoas e tudo mais, as câmeras lá no Brasil, as pessoas não obedecem. Então, por isso, né, que o Pai do céu está aí sendo anunciado pelo Senhor, nos enviou o seu Filho amado para nos salvar pela graça. Porque se depender da obediência da lei, estamos todos perdidos, estamos todos mortos, estamos todos condenados, todos. Então, por isso, nós temos, né, os apóstolos vão a essas cidades, mesmo que elas fossem as mais hostis a ouvi-los, mas, assim como os judeus já haviam se preparado na lei de Moisés para aguardarem o Messias. Então, eles também esperavam o Salvador. E São Felipe prega, né, anuncia a fé para eles. Aceitar, não se chega a fé, não se chega sem a instrução, sem a catequese, não se chega. Então, por isso, assim como, né, comemorando hoje o calendário civil, esse dia importantíssimo, que é o Dia das Mães, uma criança não é gerada sem passar pelos 9 meses. Não se gera uma criança sem o período de gestação. Por isso a igreja é nossa verdadeira mãe, onde somos gerados para a vida eterna. Mas, da mesma maneira, não se passa a fé sem esse período todo, sofrido, muitas vezes, demorado, inconveniente, às vezes para a mãe, o período de gestação, difícil, porque ela se expõe a muitos riscos. Não se chega sem se passar pelo período de gestação. Então, é muito importante, né, a gente ver que os apóstolos aqui temos momentos milagrosos, né, em que com essa presença do Espírito Santo, eles conseguem ali transmitir a estes irmãos, né, dispostos à fé, e nesse momento inicial da igreja, eles conseguem transmitir décadas de ensinamento da fé a estes irmãos que aceitam e recebem. Mas é um milagre que está sendo aqui realizado. Então eles aceitam a pregação de São Tiago, mesmo nessa cidade hostil, né, graças à presença do Espírito Santo, e também essa manifestação milagrosa de muitos sinais, né, muitos possuídos, saíram espíritos maus, né, pessoas que eram curadas de epilepsias e todas essas coisas, que eram consideradas na antiguidade possessões demoníacas, dando grandes gritos, numerosos paralíticos, aleijados, também foram curados, e era grande a alegria naquela cidade. Então temos um momento milagroso no início da igreja, em que esse período de transmissão da fé acontecia, né, o próprio Senhor conviveu com os apóstolos por anos. Os apóstolos também, a maioria deles já eram discípulos de São João Batista por anos, e sem falar que pertenciam, né, já à fé através de suas famílias desde que nasceram. A fé é a vida inteira para se fazer um cristão. Então, por isso, quando eles recebem a pregação inicial, próprio São Pedro, príncipe, junto com São João, vão, e também um outro momento milagroso, né, conseguem transmitir então o conteúdo da fé àqueles irmãos, e já passam a uma outra etapa do batismo, da iniciação cristã, que é a confirmação. Então eles impõem as mãos sobre aqueles irmãos, Pedro e João, impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Não estamos falando de mágica, não estamos falando de emoções, não estamos falando de choros, não estamos falando dessa
manifestar ali a respeito da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta principalmente no conhecimento do verdadeiro Deus, né? Como nos falava o próprio Senhor Jesus: vós o conheceis, porque ele permanece. Se você ignora as palavras, as pregações, a vida, os ensinamentos de Jesus, né? O Espírito Santo aí não está e não estará. Quem acolheu os meus mandamentos, este me ama, e eu, o meu Pai e o Divino Espírito Santo estaremos com ele. Há que conhecer esse trabalho intelectual longo, difícil, né? Que algumas pessoas querem chegar e beber, ficar cochilando, e deixa eu tirar aqui uma sonequinha enquanto esse chato desse padre fala. Não é a hora, né? Não está interessado no que o padre está falando? Pega aí sua própria Bíblia, traga sua própria Bíblia, pega aí o folhetinho, vá meditar no que diz a palavra. Mas sem conhecer a Deus, as Escrituras, a igreja, as etapas do batismo, não se passa a fé, não se recebe, não se ama a Deus, não se torna filho de Deus, né? Como o próprio Senhor. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, de Jesus, e eu amarei e me manifestarei. Se só ama quem você conhece. Não estou falando dos jovens, né, que se apaixonam por qualquer um por aí e acham que estão na mão. Não estamos falando disso. Estamos falando do verdadeiro amor, né? O amor, ele é também uma decisão. Então, por isso, envolve, né, a nossa faculdade mental, nosso desejo, envolve também o nosso trabalho. O amor, ele é muito mais complexo de simplesmente gostar, de simplesmente uma emoção. Porque as nossas emoções são volúveis. Amamos uma pessoa até ela nos trair, até ela mentir, até ela te roubar, até ela te agredir. E o amor, ele vai muito mais além. Então, por isso é muito importante a gente lembrar que nós somos chamados ao conhecimento do verdadeiro trabalho. E quem não se interessa por isso, não se interessa também pelo céu, pela vida futura, pela salvação. Porque na vida eterna, a contemplação ativa e o conhecimento cada vez mais profundo e infinito de Deus é a vida eterna. Quem não se interessa por conhecer a Deus, não se interessa pela vida eterna. Assim como as realidades deste mundo, né, são importantíssimas, como hoje celebrarmos o Dia das Mães, né? Por que Jesus não ordenou mulheres padres? Por que Jesus não ordenou ali entre os apóstolos também mulheres na última ceia? Porque a mulher, ela já possui uma glória infinita. A mulher, ela tem o dom de ser mãe. Só ela, só por isso Adão deu o nome à sua mulher, Eva, a mãe de todos os viventes. As mulheres, elas têm o poder, né, no futuro da humanidade. Se elas não gerarem mais, você não tem mais humanidade. Por isso as mulheres não podem ser padres, porque nem pastoras, nem coisas nenhuma. Porque estou falando que as mulheres não possam trabalhar no magistério e no ensinamento, e mesmo terem cargos altíssimos dentro da igreja. Não estou falando isso. Estou falando do sacerdócio. Por favor, não tirem do contexto o que está sendo falado. Porque nós sabemos muito bem, né? O poder absoluto, ele gera tirania. Por que nas democracias não se tem o poder absoluto, né? Os três poderes: poder legislativo, poder executivo e também poder judiciário. Para não se dar a ninguém que tanto deseja, né, dos políticos aí atuais, o poder absoluto. Porque se alguém tem o poder absoluto, se torna um tirano. E as mulheres cuidar dessa glória, que não deve ser renunciada.
de dar a vida, passar a vida natural. Então, por isso, o Senhor não ordenou, nós temos a maternidade é uma realidade belíssima, importantíssima, e a paternidade é outra realidade. Então nós temos essa glória que é dada às mulheres, e não só aquelas que geraram. Muitas vezes, nesses dias, Dia das Mães, nós esquecemos tantas mulheres que, embora nunca tenham gestado, nunca tenham dado à luz, mas que são mães. Como dizemos, a Madre Teresa de Calcutá, pelo que sabemos, ela nunca deu à luz, mas é mãe, conhecida no mundo inteiro, respeitada por todos, porque o poder de dar a vida das mulheres, ele vai muito além do que também o simples poder de gerar. Então, por isso, principalmente nós que somos imigrantes, na nossa comunidade de imigrantes, precisamos deixar de ser mal agradecidos. Tem muitas pessoas, mulheres que foram verdadeiras mães quando nós chegamos aqui em um país estranho e iniciamos uma outra vida. Nós temos, como já falei aqui várias vezes, o Dom Cristiano mesmo disse que a Maria Helena, não sei se ela está aqui, é uma mãe para ele, é a mãe dele. A Maria Helena nunca gerou, mas para ele é a mãe que existe, é a Maria Helena. Então, a maternidade vai muito além, pessoas que dão a vida, assim como a mãe, ela arrisca a própria vida para gerar, para dar à luz, ali do parto, nem mulher sabe se sairá viva, mas ela dá à luz, com amor, e recebe, com amor, aquela criança. E isso é um poder glorioso dado por Deus, que não pode ser renunciado, e também não pode ser identificado simplesmente com a geração natural. É uma glória que é dada a você, ser humano do sexo feminino. Se orgulhe. As mulheres não têm que invejar os homens, as mulheres não têm que cobiçar postos na sociedade. Não, elas possuem uma glória altíssima. Por isso, nos cultos antigos, no paganismo, a maternidade, a gestação, o útero, todos eles eram elementos dos cultos pagãos, eram deificados, eram divinizados nos cultos das religiosidades pagãs. Os pagãos possuíam inúmeras divindades femininas, por causa desse grandíssimo poder da maternidade que é dado às mulheres. Então, por isso, a gente que é filho de Deus, como dizia o próprio Senhor, se me amares, guardareis meus mandamentos. Se você odeia Jesus, não gosto, Jesus não ordenou mulheres, não estava as mulheres da última ceia, e eu me sinto diminuída por causa desse. Se não amamos a Jesus, nós nos tornamos filhos do Pai. E queremos ser filhos do Pai eterno. Isso se dá na nossa mãe, a igreja, que nos transmite a fé. E na igreja, nós então passamos a vida eterna. As mulheres têm o poder de nos dar a vida natural, e as mulheres também têm o poder da maternidade, que, como explicava, vai muito além. Então, por isso, Pai do céu, passamos a sermos filhos de Deus, deixamos de ser filhos do diabo. Quando o Pai do céu olha para nós e vê algo que pertence a seu Filho único, fomos renascidos, regenerados dentro da igreja, e por isso Ele passa a nos amar. Então, por isso é tão importante, o ensinamento: se amais, guardareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, o Espírito da verdade. Para conhecereis a verdade. É um trabalho.
difícil, árduo, para se conhecer a verdade, para sair da mentira, para sair do erro, para sair do engano. Então é um trabalho longo e difícil e que todos nós temos que iniciar, né? Sairmos da preguiça. A preguiça não te levará a nada. A segurança, a ignorância não te salvará no julgamento final. Você, nenhum de nós poderá chamar a ignorância em nossa defesa. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Não, porque a ignorância, ela só poderá ser chamada em sua defesa quando ela é ignorância invencível, ou seja, não havia meios de você superá-la. Mas esse não é o caso. Você tem a internet, que as pessoas usam só para pornografia, só para fofocas, só para chatices políticas, só para ficar o tempo todo nesses grupos de WhatsApp, né? Use o seu celular também para se informar, para sair e vencer a ignorância, especialmente em relação à maternidade. Então, por isso, agradecemos hoje a Jesus por todas as mamães da comunidade, não só aquelas, né, que geraram as crianças, que são os novos cristãos, mas também por aquelas que doam sua vida, por aquelas que geram na fé, através da catequese, de tantas outras maneiras, os irmãos e irmãs para a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.